Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A gente vai, vou pedir a licença para mudar um pouquinho o tema do nosso assunto, porque você citou que é especialista em febre e maculosa. A gente não pode deixar um especialista passar assim, sem a gente jogar bastante pergunta nele, né? E você também citou os riscos dessa febre que são tão altos. Sim. Queria que você alertasse a população sobre essa doença, que a gente, às vezes, só ouviu falar, nem sabe o que é, né? Bom, a febre maculosa, ela é uma doença causada por uma bactéria que é vetorada pelo carrapato. Então, assim, ela está dentro do carrapato e ela é transmitida ao humano pela picada desse carrapato infectado por essa bactéria. E tem um mau hábito das pessoas de acharem, é a doença do carrapato estrela. E não é verdade. Qualquer estágio de vida do carrapato pode infectar o ser humano. Então, o micuim, que as pessoas falam assim, um carrapatinho. Não, é a larva do carrapato e geralmente é o que mais infecta, porque você não vê aquela larvinha no seu corpo. Então, ela fica aderida por mais horas e tem a transmissão dessa bactéria. E a febre maculosa é uma doença com mortalidade de 80%. O que isso significa? Se eu tenho 100 casos, 80 pessoas vão a óbito. Então é uma doença muito séria que é negligenciada, ninguém fala dela. E onde é a maior incidência? No período de outono e inverno? Olha, o maior número de casos é um pouquinho, assim, do meio para o fim do inverno, porque é a época que a gente tem muito micuim, muita larva desse carrapato. Então é onde as pessoas têm contato com essas larvas e agora, nesse período, exatamente então. Agora é um período crítico. E Juiz de Fora tem muitos casos de febre maculosa, porque a gente tem aí o rio Paraibuna cortando a nossa cidade, tem as capivaras, tem os cavalos que fazem todo esse trânsito de carrapato. E a gente deveria, então, prevenir, né? Sim. Quais os cuidados que nós devemos tomar? Evitar contato com carrapato, né? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas evitar sempre fazer uma vistoria no corpo, porque esse carrapato ele precisa ficar aderido um tempo no nosso corpo para fazer essa transmissão. Então, sempre olhar o corpo, qualquer sintoma, porque quais são os sintomas da febre maculosa? Febre, dor de cabeça, mancha vermelha, a tríade da dengue. Então, você vai no posto, você está com... Então, se você acha que você teve contato com carrapato, deixe isso bem claro para o seu médico, porque é uma doença de notificação compulsória, tem que ser notificado e o tratamento é com antibiótico super simples, mas que se não for diagnosticada, leva à morte. Por exemplo, se eu passar um repelente, existe alguma forma de evitar? O carrapato ele não é um inseto, né? Ele é um aracnídeo. E geralmente esses repelentes são para inseto. Então não é muito eficaz. Quando você for para o mato, para a roça, igual a gente estava conversando, né? Pega uma fita adesiva, dá uma volta nela, depois volta com ela, com a cola para fora. O carrapato, quando for subir em você, ele vai ficar agarradinho nas na cola. pernas? Olha, que ótima dica. Na bainha da calça, você pega uma fita adesiva, dá uma volta nela. Depois volta com ela ao contrário, com a cola para fora. Certo. O carrapatinho vai subir, vai aderir na cola e não vai pro seu corpo. Mas é simples. É isso, se ele subir pelo seu pé. Porque, pelo que você já contou, o carrapato fica lá assim, esperando alguém passar. Exatamente, mas a fita é boa também. Você vai passando ela na sua calça, é uma forma de você fazer uma catação, né, para um tamanho grande. Você passa a fita, porque às vezes calça jeans. A gente não vê. Então o ideal do ideal é, sei lá, dei uma andada de cavalo, fui pro mato e tal, senti uma coceirinha no corpo. E tira aquele trem rápido. Lava a roupa logo depois? Isso, fazer uma vistoria no corpo. É essencial. E não só lava roupa e sapato? Isso, tudo. Entendi. Faz uma vistoria em tudo, porque cabelo, né? Principalmente a gente que tem cabelo longo, né? Fazer uma vistoria porque é perigoso. Em quanto tempo um carrapato desse costuma ficar vivo, assim, o tempo de vida do carrapato? Ele fica vivo muito tempo, muito. Em situações de falta de alimento, esse carrapato pode sobreviver meses, dependendo do estágio de vida desse carrapato. E aderido ao seu corpo, ele pode ficar muito tempo. Porque se é uma larvinha, tá no pelo, na barba, você custa ver e ele fica aderido ao seu corpo semanas.
e você não dá conta que aquele animal está ali. Ele tem algum inimigo natural? Tem algumas espécies de pássaros que se alimentam de carrapato. Vocês já viram, às vezes, em documentário, que tem sempre um passarinho em cima de um búfalo. Isso, eles estão se alimentando de carrapato. Mas, basicamente, são aves que se alimentam desses carrapatos. Tá vendo como é que é o equilíbrio, o ecossistema? Tem que tomar cuidado quando for lá para botar fogo no mato e matar os carrapatos, né? Não, por pode. favor, fogo no mato não. Mas é sempre importante que esteja bem baixinha a grama, né? Que tenha uma conscientização de uso de carrapaticida nos cavalos, né? E uma ação, né, da prefeitura com as capivaras, porque elas são bem importantes nesse ciclo da doença. Chover bastante, né, também, porque a seca, né, o mato seco contribui. Isso, torcer para chover, o rio dar uma subidinha, lavar essa margem, levar esses carrapatos, é importante. É engraçado como que tudo se conecta, né? Sim, sim. O ecossistema, a natureza é perfeita, né? Eu costumo dizer que ela é perfeita. Uma pequena coisinha influencia na outra, que influencia na outra, e assim vai. É um ciclo biológico, né? O senhor Fernando Antônio está preocupado com as abelhas, extinção das abelhas. É uma questão mundial, viu? Planetária, tá? Vamos prestar atenção nas abelhas aí para evitar a extinção das mesmas que pode... É verdade. Essa moçada mais nova que eu estou dizendo é gerações mais... Não vou chutar nos 90 não, mas é geração mais nova aí. Sim. Esse pessoal tem uma consciência maior, não tem? Quando a gente, por exemplo, eu às vezes eu estou passando por algum lugar, eu sempre vejo uma pessoa com uma idade mais avançada cortando uma árvore no quintal porque não sei o quê, porque não gosta. A geração mais nova eu não vejo eles com essa preocupação, eu vejo o contrário. Isso está influenciado? Eu acredito que sim também. Eu faço essa observação também. Essa geração mais recente aí, eles tendem a ter um nível mais elevado aí de consciência, né? A gente já chegou no mundo com uma natureza um pouquinho pior, né, do que quem veio antes da gente. Não, qualquer um aqui, pelo menos na nossa região, percebe que todos os rios aqui da região, rios que a gente pulava de fonte de 10 metros de altura e não achava fundo, hoje a gente atravessa pela cintura. Eu não estou chutando, não, isso é real. Né? Rio Novo aqui, Rio Pomba, Guarani. Então a gente fica muito preocupado mesmo com isso. Com certeza. Né? E hoje em dia a gente tem um acesso tão fácil à informação, né? Sim. E esse acesso tem que transformar a nossa sociedade de alguma forma, que seja para melhor. Isso facilita. É verdade. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo, o último do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. A gente muda de tema mais uma vez. Agora a gente vai falar sobre a Lei 9.504, conhecida também como a Lei das Eleições, né? Essa lei, ela prevê algumas restrições a servidores públicos, né? Funções públicas, porque... Eu pedi o senhor para explicar melhor, né? Ok. É umas restrições para servidores públicos. Eu vou começar dizendo a origem dessa lei, né? Então, nós tivemos, em 1997, a Emenda Constitucional número 16, que permitiu a reeleição, que até então não era permitida em nosso país. Naquela época do governo Fernando Henrique, o Brasil estava numa época de progresso, né? Então, conseguimos essa emenda constitucional para permitir a reeleição. Em seguida, a reeleição, aí sobreveio a necessidade de limitar a máquina pública, o poder de utilizar a máquina pública daquele que estivesse no poder e que fosse candidato no pleito seguinte, né? Então, foi aí que surgiu a Lei 9.504, que é de 97, né? Que ela visa justamente o equilíbrio das eleições, a igualdade de oportunidades, né? Que, em última análise, é o interesse público, né? A Constituição, logo no artigo 1º, no parágrafo único, ela diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, né, ou diretamente na forma da Constituição, né? Por exemplo, por seus representantes, quando a gente elege nosso presidente, governador, prefeito, né, e das casas legislativas, né, deputados, senadores, vereadores, e também diretamente, quando a gente participa de plebiscito, referendo, né? Plebiscito é uma prévia, né? Quando vai se fazer uma determinada lei para tal assunto, aí vamos consultar a população. Aí o titular do poder, que é o povo, se manifesta. O referendo já é depois que a lei foi elaborada, aí o povo
se manifesta no sentido de aprová-la ou não, de mantê-la ou não. É o seu referendo. E, diretamente, também o povo participa através da lei de iniciativa popular, como é a lei da ficha limpa. Foi o povo que elaborou essa lei, né? Obteve-se assinaturas, e daí, então foi o próprio titular do poder que elaborou essa lei, o Congresso apenas aprovou, né? Tornou formalmente lei. Então, o interesse público, a representatividade popular, ela só vai ser legítima, só vai ter essa legitimidade, essa força, esse equilíbrio, né, se respeitada a vontade popular, a representatividade popular, de modo que a máquina pública não deve ser usada, então, né, aquele que está no poder, no interesse público. A administração, ela tem obrigações, estão estampadas lá no artigo 37 da Constituição, né, de eficiência, moralidade, impessoalidade. Então, os bens públicos não podem ser utilizados em prol de um candidato, uma coligação, de um partido. O que essas condutas vedadas aos agentes públicos, que foi inserida na lei e que está nas resoluções também do TSE, é justamente por isso, para preservar a igualdade de oportunidades e, em última análise, a legitimidade e o respeito ao próprio eleitor, que tem o direito de exercer livremente o seu voto, sem fraudes, né, de ser ludibriado pelas campanhas, pelas propagandas. Doutor, o senhor tem falado sobre algumas formas de participação popular. Eu sei que isso foge um pouco do nosso assunto, mas eu queria fazer um questionamento. Por que situações como plebiscito, por exemplo, são pouco comuns aqui no nosso país, já que seria a oportunidade do povo também Exato. Eu penso que deveria ser muito mais utilizada, né? Porque nós vemos assim que os representantes do povo, muitas vezes, depois de eleitos, eles já não representam mais o povo, e sim os interesses pessoais, né, como tem se visto. Então, é uma questão de cultura e de o povo exigir também seus direitos, né? O titular do poder tem que exercer mais efetivamente, assim como um empresário tem que ter a empresa na sua mão, né? O controle, saber onde está cada coisa na sua empresa, o que cada funcionário faz, né? Ter essa... em tese, é isso, a gente deveria ter essa liberdade de tomar essas iniciativas. Porém, depende da união, né? Um sozinho não consegue, mas se o povo se unir e começar a exigir, né, plebiscito, referêndum, né, e também tomar iniciativa das leis de iniciativa popular, como foi a ficha limpa, né, e podem ser muitas outras. Então, o povo tem que assumir. É questão de cultura, de educação do nosso povo, né? E de aprender a exigir os seus direitos. Mas, para isso, o povo precisa saber que tem os direitos. Sim, está na Constituição. Que é o que entendeu? a gente precisa A gente também. fala, ninguém se escusa de conhecer o texto da lei. Está publicada, está lá em tese, todo mundo tem conhecimento. Né? Então, agora, é preciso com cidadania nesse sentido, de fazer o povo conhecer a lei. O senhor falou da ficha limpa, vingou, foi aprovada, está em vigor a lei da ficha limpa. Mas nós temos aí uma iniciativa popular também da lei anticorrupção. 11 itens, saiu mais de 2 milhões de assinaturas. Sim. E infelizmente não foi votada até hoje, um fato marcante, né, no Exato, Brasil, com essa lava-jato aí. Então eu acho que não só a iniciativa popular, mas ter critérios objetivos para a votação obrigatória desses projetos. Porque o nosso presidente da Câmara engavetou e quis questionar as assinaturas, 2 milhões, que é confiar. Isso é uma brincadeira, né? Isso é um desprezo com o povo. Então tem que ser e ter critérios objetivos para que o povo possa apresentar os seus projetos de interesse popular e que sejam objetivamente votados pelo Congresso Nacional. São nossos representantes, como o doutor falou, que infelizmente colocamos nossos representantes, eles passam lá a representar os interesses particulares e não o interesse do povo. Eu acredito que hoje em dia é muito fácil você ter uma completa noção de que são muito mais de 2 milhões de brasileiros que estão completamente indignados com corrupção. Então, Sim. 2 milhões ainda é pouco. Com certeza, Em se tratando dessa lei que prevê que 3 meses antes não se pode mexer em algumas coisas, ela considera outubro a primeira votação, ela considera novembro A primeira. Então já está valendo. Já está valendo. A partir do dia? Eleição
nos calendários falou-se dia 6, mas a eleição vai ser dia 1º. Então a gente já está. Então, a partir de agora, por exemplo, não se pode demitir, nem se pode contratar contratos. O que não pode? Eu vou me permitir uma breve À vontade, leitura, porque lógico, é um pouco claro. extenso, né? Então, diz lá no artigo 73 da lei, né, que ele já diz assim, um motivo também, né, que é afetar a igualdade de oportunidades, né? Então, são vedadas condutas que podem afetar essa igualdade de oportunidades, né? Por exemplo, nomear, contratar, ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa. Ou seja, perseguir determinado funcionário ou dar privilégio a outro, né? Ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional, ainda de ofício, remover, transferir, exonerar servidor público da circunscrição do pleito até a posse dos eleitos sob pena de nulidade de pleno direito. Então, o objetivo aqui é evitar, porque, principalmente em eleições municipais, né, há servidores públicos que são de uma determinada facção política. Sim, sim. Né, de um determinado grupo político. E aí aquele que está no poder procura prejudicá-la. Ou então, vou puxar o fulano aqui para o meu lado e inventa cargos lá para colocá-lo, né? Então, assim, o objetivo é a transparência, é não transigir com a coisa pública, que os princípios, como eu disse inicialmente, que é o artigo 37, né? Eficiência, impessoalidade. Okay? Se a lei fosse seguida, a gente ia ser tão bom, né? Não precisava. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sensacional. Né? Então, por exemplo, estão fora dessas hipóteses, né? Por exemplo, a transferência de militares, né? De nomeação de cargos, por exemplo, existe um concurso público, já foram aprovados, está marcado a posse para tal data, mas entrou no período eleitoral. Aí já está aprovado, já está tudo certo, não tem esse risco. O doutor Mauro, esse ano vai ser bem diferente das eleições, porque a gente sabe que o eleitor está mais conscientizado, sobretudo devido a redes sociais. E vai ser uma eleição bem diferente. A gente já teve um exemplo agora lá em Tocantins, que houve a eleição, houve um grande número de abstenção e de votos nulos, né, e votos nulos e brancos. Qual que é a preocupação, o senhor que é o juiz eleitoral, a preocupação neste momento e qual a orientação que o senhor dá para o eleitor para participar dessas eleições? Eu, particularmente, sempre fui contra a abstenção, né? Primeiro, é um prejuízo, porque para realizar eleições é movimentada uma máquina, né, urnas eletrônicas, mesários. É um trabalho, assim, é uma despesa muito grande para o país, né? Agora, isso não é o mais importante, ok? O mais importante é realmente exercer o direito de voto, escolher o governante, né? Por quê? Se a abstenção for muito grande, uma minoria vai escolher. Então, até porque quem não vota não tem direito de reclamar depois, né? Não votou, Eu então... sempre disse isso. Quem não vota não tem nem direito de reclamar. Não. Então, assim, o importante é estudar bem os candidatos, né? Doutor, além desse fato aqui, a preocupação, o Supremo Tribunal Federal votou que é válido o voto eletrônico, né? Dizem que é só Cuba, Venezuela e Brasil que tem voto eletrônico. E o Supremo, então, disse que, apesar de ser lei, que não precisaria adotar o impresso, comprovando que em quem que votou. A urna eletrônica, na sua visão, é segura, é tranquilo, ou ela está sujeita aí a alguma manipulação? Eu confio muito na urna eletrônica, né? Inclusive, os programas, quando eles elaboram os programas, formam as mídias, tudo isso é tudo público. O Tribunal Superior Eleitoral se vale, inclusive, de hackers, né, para auxiliá-los nas proteções. E cada urna eletrônica, nós vamos ter agora no período a partir de agosto, setembro, a chama de carga nas urnas. É um ato público também. Vai ser feito no batalhão da Polícia Militar, no Santa Terezinha. O que é carga na urna? Vai chegar de Belo Horizonte, nós vamos receber as mídias para inserção nas urnas dos candidatos. Então, todo mundo que for candidato vai estar lá na urna, né? Referente a Minas Gerais, os senadores, deputados, candidatos, né, a esses cargos vão estar lá na urna. E depois, para cada urna, para cada sessão, cada urna é uma sessão, às vezes agrupa 2 sessões numa urna só, né? Mas, assim, na urna eletrônica vai estar apenas o nome dos eleitores que votam naquela urna. Então, não adianta eu ir votar na sessão seguinte
meu nome não vai estar naquela urna. Meu nome está vinculado a uma determinada. Doutor. Eu estou cadastrado naquela sessão. Perdão em interromper. A gente está terminando o nosso programa. Eu só queria que o senhor falasse sobre um cadastramento que começa hoje, que vai até agosto, né, dia 23. Ok. Explicasse mais ou menos o que vai acontecer. Dentre as condutas vedadas, temos também a participação em inaugurações de obras públicas, ok? E, dentre outras, estão lá no artigo 73 em diante da lei das eleições, de 73 ao 79 estão as disposições. Uma informação de utilidade pública importantíssima, né? A partir de hoje, dia 17, até o dia 23 de agosto, estão abertos no cadastro eleitoral para quem já se cadastrou até, está com a situação regular até 9 de maio deste ano, né? Então, por exemplo, deficientes que requerem, que necessitam mudar de sessão eleitoral, podem procurar o cartório eleitoral. Nós vamos ter também o voto em trânsito. Aqueles que estiverem fora de seus municípios na época da eleição, devem, nesse período, procurar o cartório eleitoral também, para informar o desejo de votar em trânsito. Para quem estiver fora do estado, por exemplo, a pessoa mora em Minas, mas está cadastrada em Minas, vai para São Paulo, ela só vai poder votar para presidente e tem que se cadastrar lá também. Okay? Dentro do município, vota para todos, mesmo fora, mas desde que se cadastre até 23. essa Dia data de 23 de 23. agosto. Inclusive os militares, os policiais, os bombeiros que estarão trabalhando, por exemplo, que votam aqui, mas vão estar trabalhando em uma outra cidade. Tem esse prazo também, se quiserem exercer o direito de voto. Okay? Um direito importante, né? Claro, e os deficientes necessário. principalmente. Bom, o nosso programa chegou ao fim, ainda ficou muito questionamento para fazer, mas a gente já fica também o convite para vocês voltarem uma outra oportunidade. Prazer. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado por todo o conhecimento, pelas Nós é que informações. agradecemos a oportunidade. Debatedores, até semana que vem. Até semana. Obrigado, viu? Eu também gostaria de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa hoje, lá às 6 horas da tarde, ou a qualquer momento, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.